Várias vezes tenho ouvido diversas pessoas dizerem que viajaram grandes distâncias para ver e ouvir Dwight Lyman Moody, e que ele, de fato, é um maravilhoso pregador. Sim, ele era, em verdade, um maravilhoso pregador. Considerando tudo, o mais maravilhoso que eu jamais ouvi. Era grande o privilégio de ouvi-lo pregar, como só ele sabia pregar. Contudo, conhecendo-o intimamente, quero testificar que Moody era maior como intercessor do que como pregador. Enfrentando obstáculos aparentemente invencíveis, ele sabia vencer todas as dificuldades. Sabia e cria no mais profundo de sua alma que não havia nada demasiadamente difícil para Deus fazer e que a oração podia conseguir tudo o que Deus pudesse realizar. Grifo do autor. Certo dia, na sua grande campanha em Londres, Moody estava pregando num teatro repleto de pessoas da alta sociedade, e entre elas havia um membro da família real. Moody levantou-se e leu Lucas capítulo 4, versículo 27. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Ao chegar a palavra Eliseu, ele não a podia pronunciar, e começou a gaguejar e balbuciar. Começou a ler o versículo de novo, mas de novo não podia passar adiante. Experimentou a terceira vez, e falhou pela terceira vez. Então, fechou o livro e, muito comovido, olhou para cima, dizendo: "Ó Deus, use esta língua de gago para proclamar Cristo crucificado a este povo." Desceu sobre ele o poder de Deus a ponto de derramar sua alma em tal torrente de palavras que o auditório inteiro ficou como que derretido pelo fogo divino. Foi durante essa segunda visita às Ilhas Britânicas que realizou a sua obra entre os homens das célebres universidades Oxford e Cambridge. É uma história muitas vezes repetida de como ele, sem instrução, mas com a graça de Deus e diplomacia, venceu a censura e fez entre os intelectuais o que alguns consideram a maior obra da sua vida. Apesar de Moody não ter instrução acadêmica, reconhecia o grande valor da educação e sempre aconselhava a mocidade a se preparar para manejar bem a palavra de Deus. Reconhecia a grande vantagem da instrução também para os que pregam no poder do Espírito Santo. Existem ainda hoje 3 grandes monumentos às suas convicções nesse ponto. As 3 escolas que ele fundou: o Instituto Bíblico em Chicago, com 38 prédios e 16 mil alunos matriculados nas aulas diurnas, noturnas e em cursos por correspondência; o Northfield Seminary, com 490 alunos, e a Escola Bíblica Monte Hermon, com 500 alunos. Entretanto, ninguém se engane, como alguns desses alunos e como diversos crentes entre nós, pensando que o grande poder de Moody era mais intelectual do que espiritual. Sobre esse ponto, ele mesmo falava com ênfase. Para maior clareza, citamos o seguinte trecho de seus Short Talks. Não conheço coisa mais importante que a América precise do que de homens e mulheres inflamados com o fogo do céu. Nunca encontrei um homem ou uma mulher inflamados com o Espírito de Deus que fracassassem. Creio que isso seja mesmo impossível. Tais pessoas nunca se sentem desanimadas. Avançam mais e se animam mais e mais. Amados, se não tendes essa iluminação, resolvei adquiri-la e orai: ó Deus, ilumina-me com o teu Espírito Santo. Nos registros de R.A. Torrey, podemos ver nitidamente como era o espírito dessas escolas que fundou. Moody costumava escrever-me antes de iniciar uma nova campanha, dizendo: pretendo dar início ao trabalho no lugar tal e em tal dia. Peço-lhe que convoque os estudantes para um dia de jejum e oração. Eu lia essas cartas aos estudantes e lhes dizia: Moody deseja que tenhamos um dia de jejum e oração para pedir, primeiramente, as bênçãos divinas sobre nossas próprias almas e nosso trabalho. Muitas vezes ficávamos ali, na sala de aula, até alta noite, ou mesmo até a madrugada, clamando a Deus, porque Moody nos exortava a esperar até que recebêssemos a bênção. Quantos homens e mulheres não tenho eu conhecido cujas vidas e caráter foram transformados por aquelas noites de oração?
E quantos têm conseguido grandes coisas em muitas terras como resultado daquelas horas gastas em súplicas a Deus? Até o dia da minha morte, não poderei esquecer-me de 8 de julho de 1894. Era o último dia da Assembleia dos Estudantes de Northfield. Às 15 horas, reunimos-nos em frente à casa da progenitora de Moody. Havia 456 pessoas em nossa companhia. Depois de andarmos alguns minutos, Moody achou que podíamos parar. Nós nos sentamos nos troncos de árvores caídas, em pedras ou no chão. Moody, então, franqueou a palavra, dando licença para qualquer estudante expressar-se. Uns 75 deles, um após outro, levantaram-se dizendo: Eu não pude esperar até às 15 horas, mas tenho estado sozinho com Deus desde o culto de manhã e creio que posso dizer que recebi o batismo com o Espírito Santo. Ouvindo o testemunho desses jovens, Moody sugeriu o seguinte: Moços, por que não podemos nos ajoelhar aqui, agora, e pedir que Deus manifeste em nós o poder do Espírito de um modo especial, como fez aos apóstolos no dia de Pentecostes? E ali, na montanha, oramos. Na subida, tínhamos notado como se iam acumulando nuvens pesadas. No momento em que começamos a orar, principiou a chuva a cair sobre os grandes pinheiros e sobre nós. Porém, houve uma outra qualidade de nuvem que havia 10 dias estava se acumulando sobre a cidade de Northfield. Uma nuvem cheia da misericórdia, da graça e do poder divino, de sorte que, naquela hora, parecia que nossas orações bombardeavam essas nuvens, fazendo descer sobre nós, em grande poder, a virtude do Espírito Santo. Homens e mulheres, eis o que todos nós carecemos: o batismo com o Espírito Santo. As anotações de R. A. Torrey também dão conta de como Moody era mesmo um estudante incansável. Todos os dias da sua vida, até o fim, segundo creio, ele se levantava muito cedo de manhã para meditar na palavra de Deus. Costumava deixar sua cama às 4 horas da madrugada, mais ou menos, para estudar a Bíblia. Um dia ele me disse: Para estudar, preciso me levantar antes que as outras pessoas acordem. Ele se fechava num quarto afastado do resto da família, sozinho com a sua Bíblia e com o seu Deus. Pode-se falar em poder, porém, ai do homem que negligenciar o único livro dado por Deus, que serve de instrumento por meio do qual ele dá e exerce seu poder. Um homem pode ler inúmeros livros e assistir a grandes convenções. Pode promover reuniões de oração que duram noites inteiras, suplicando o poder do Espírito Santo, mas se tal homem não permanecer em contato íntimo e constante com um único livro, a Bíblia, não lhe será concedido o poder. Se já tem alguma força, não conseguirá mantê-la, senão pelo estudo diário, sério e intenso desse livro. Tudo no mundo tem de findar. Chegou o tempo também para Dwight Lyman Moody findar o seu ministério aqui na Terra. Em 16 de novembro de 1899, no meio de sua campanha em Kansas City, com auditórios de 15.000 pessoas, pregou seu último sermão. É provável que soubesse que seria o último. Certo é que seu apelo era ungido com poder vindo do alto, e centenas de almas foram ganhas para Cristo. Para a nação, a sexta-feira, 22 de dezembro de 1899, foi o dia mais curto do ano, mas para Dwight Lyman Moody foi o dia que clareou, foi o começo do dia que nunca findará. Às 6 horas da manhã, dormiu um ligeiro sono. Então, os seus queridos ouviram-no dizer em voz clara: Se isto é a morte, não há nenhum vale. Isto é glorioso. Entrei pelas portas e vi as crianças, 2 de seus netos já falecidos. A terra recua, o céu se abre perante mim. Deus está me chamando. Então virou-se para sua esposa, a quem ele queria mais do que a todas as pessoas, depois de Cristo, e disse: Tu tens sido para mim uma boa esposa. No singelo culto fúnebre, Torrey, Scofield, Sankey e outros falaram à grande multidão comovida. Depois, o ataúde foi levado pelos alunos da escola bíblica Monte Hermon a um lugar alto que ficava próximo, chamado Round Top. 3 anos depois,
a fiel serva de Deus, Emma Moody, sua esposa, também dormiu em Cristo e foi enterrada ao lado do marido no mesmo alto, onde permanecerão até o glorioso dia da ressurreição. Contemplemos de novo, por um momento, a vida extraordinária desse grande ganhador de almas. Quando o jovem Moody chorava sob o poder do alto na pregação do jovem Spurgeon, foi inspirado a exclamar: "Se Deus pode usar Spurgeon, Ele me pode usar também." A biografia de Moody é a história de como ele vivia completamente submisso a Deus, para esse fim. R. Torrey disse: "O primeiro fator por cujo motivo Moody foi instrumento tão útil nas mãos de Deus é que ele era um homem inteiramente submisso à vontade divina. Cada grama daquele corpo de 127 quilos pertencia ao Senhor. Tudo o que ele era e tudo o que tinha pertencia inteiramente a Deus. Se nós, tu e eu, ouvinte, queremos ser usados por Deus, temos de nos submeter a Ele absolutamente e sem reservas. Ouvinte, resolve agora, com a mesma determinação e pelo auxílio divino: se Deus podia usar Dwight Lyman Moody, Ele me pode usar também. Que assim seja. Amém.